Imagina você ser aluna de graduação em filosofia, fazer exatamente aquilo que o curso se propõe a fazer, que é discutir conceitos, definir termos, argumentar, e quase ser expulsa da universidade porque ousou defender que mulher significa fêmea humana adulta. É isso que aconteceu com a Connie Shaw na Universidade de Leeds, no Reino Unido. E eu quero começar essa série justamente com o caso dela, porque ele mostra duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, o nível de irracionalidade a que chegou o debate sobre sexo e gênero. E segundo, como a definição de mulher deixou de ser só uma questão teórica e virou um campo de batalha institucional. E se você está pensando, Jorge, mas isso é lá na Inglaterra, aqui no Brasil é diferente. Segura essa frase, porque ao longo da série eu vou mostrando os paralelos direitinho. Essa é a nossa série sobre a pergunta mais proibida do século XXI. O que é uma mulher? A gente vai usar como fio condutor a dissertação da Connie, que defende a definição de mulher como fêmea humana adulta e faz uma crítica bem sólida às teorias de identidade de gênero que têm dominado o debate. Ao longo dos episódios eu vou contar a história dela, explicar por que mulher igual a fêmea adulta humana não é um slogan conservador, mas sim uma ferramenta feminista, mostrar por que as definições baseadas em identidades subjetivas são logicamente fracas e politicamente perigosas e vou trazer isso para o nosso contexto de direitos das mulheres no Brasil. Hoje, nesse primeiro vídeo, eu vou me concentrar em duas coisas. Contar o caso da Connie e apresentar a pergunta central da dissertação dela. Qual é a definição mais útil de mulher para o feminismo? Vamos lá. A Connie é uma estudante de filosofia em Leeds e escreve a monografia dela sobre o conceito de mulher. Até aí tudo normal. No começo do processo, ela tem uma orientadora. Essa orientadora faz uma lista de palavras que a Connie não poderia usar, e entre elas, homem transidentificado. E aí vem a parte surreal. Quando a Connie pergunta se ela pode dizer um homem que se identifica como mulher, a orientadora responde que isso pode. Então, repara, o problema não é o conteúdo da ideia. O problema é a fórmula linguística que desagrada a um certo grupo militante bem barulhento. Depois das férias de fim de ano, ela recebe um e-mail dizendo que aquela pessoa não vai mais orientá-la, supostamente por questões de carga de trabalho. E quem entra no lugar? O vice-chefe do departamento de filosofia. E quem é esse vice-chefe? O mesmo sujeito que tinha acabado de abrir um processo disciplinar contra ela, acusando-a de assediar moralmente um professor porque ela escreveu um artigo descrevendo fatos e usou a expressão homem transidentificado. Esse mesmo artigo tinha sido usado antes pelo diretório estudantil para tirar a Connie da comissão de rádio estudantil, que é uma coisa bem comum lá. Então você tem uma aluna que escreve um texto, para esse texto entrevista um autor considerado super herético lá no Reino Unido, que é o Graham Linehan, usa uma expressão factual para descrever um homem e o resultado, processo, risco de expulsão, punição em órgão estudantil. Isso, gente, não é debate, isso é mecanismo disciplinar. O caso escalou a ponto dela correr o risco real de expulsão. A Free Speech Union entra nisso, escreve uma defesa jurídica de 16 páginas, o Toby Young escreve para a reitoria pedindo para encerrar essa palhaçada e a universidade não recua, vai para os tribunais. E o que acontece? A Connie é absolvida de todas as acusações, ou seja, até do ponto de vista da própria instituição, não tinha base legal para punir a aluna, não houve assédio, não tinha ódio, tinha uma estudante discordando de um dogma. Mas não acaba aí. Depois dela ser inocentada, a Connie pergunta se ela pode falar publicamente sobre o que aconteceu com ela. E a resposta da universidade, não. Se ela falasse, poderia ser de novo disciplinada. Então pensa na ironia, ela só pôde contar essa história depois de se formar. Enquanto isso, ela termina a dissertação, defende a definição de mulher como fêmea humana adulta, tira nota máxima, mas recebe como feedback que
que a nota dela poderia ter sido ainda maior, tipo um distintivo de honra, se ela tivesse gasto mais tempo entendendo por que as pessoas discordam dela. Repara na mensagem subliminar. Você pode até estar certa, pode até argumentar bem, mas para ser realmente premiada, você precisa demonstrar sensibilidade com o dogma dominante. Por que eu estou abrindo a série com isso? Porque a dissertação da Connie é boa, é bem argumentada, mas o contexto em que ela foi escrita é ainda mais revelador. Você tem uma estudante que faz exatamente o que a filosofia manda fazer. Define conceitos, analisa argumentos, aponta circularidade, mostra as consequências políticas de certas definições. E, enquanto isso, a instituição em volta dela está fazendo o oposto da filosofia, proibindo termos, patologizando divergência, transformando uma discordância conceitual em discurso de ódio e violência e ameaçando punição. Quando um departamento de filosofia pune alguém por discutir o conceito de mulher, não é só sobre a Connie. É um sinal de que o campo inteiro foi capturado por uma visão muito específica, a visão que a gente costuma chamar de Gender Identity Theory, ou teoria da identidade de gênero. A Connie não faz a pergunta o que é uma mulher do nada. Ela recorta de um jeito muito preciso. Qual é a definição mais útil de mulher para o feminismo? Ou seja, não é qualquer definição, ou qual definição deixa mais gente feliz, ou qual definição agrada mais as ONGs. É qual definição permite que o feminismo identifique corretamente quem é o grupo oprimido e a partir disso organize a sua luta. E ela compara duas grandes famílias de resposta. De um lado, as teorias de identidade de gênero, que dizem que ser mulher é basicamente ter uma certa identidade psicológica interna, um sentir-se mulher. É o campo que vai dizer que uma pessoa pode ser mulher, independente do corpo, do sexo, da função reprodutiva, desde que se identifique assim. Do outro lado, a definição que parece óbvia, mas virou quase proibida em certos espaços. Mulher é fêmea humana adulta, ou seja, uma categoria biológica fundada no sexo que é a base material da opressão que as mulheres sofrem. O objetivo dela é mostrar que, se você quer fazer política feminista, a definição baseada em sexo é mais útil e que as teorias de identidade de gênero falham em coisas básicas, caem na circularidade, mulher é quem se identifica como mulher e quem se identifica como mulher é mulher, dependem de estereótipos de gênero ou produzem categorias tão infladas que deixam de servir para medir desigualdade e proteger direitos. E aqui vale fazer a ponte com o Brasil. Quando você ouve gente dizer que afirmar que mulher é fêmea humana adulta é uma violência, é um discurso de ódio, é isso que está em jogo. Não é só uma disputa de linguagem inocente, é uma tentativa de reorganizar a própria base jurídica das políticas para mulheres. Lei Maria da Penha, cotas, casas-abrigo, estatísticas de feminicídio, políticas de saúde voltadas para gravidez e parto, tudo isso depende de uma categoria estável de quem são as mulheres. Se mulher vira uma identidade subjetiva que qualquer pessoa pode declarar, você deixa de ter um instrumento político para nomear as desigualdades que recaem sobre as fêmeas humanas, especialmente no campo da reprodução, da violência sexual, do trabalho de cuidado. E é por isso que essa disputa conceitual é tão violenta, porque quem controla o significado de mulher controla, em grande medida, o alcance e o destinatário das políticas feministas. Então, nesse primeiro vídeo, eu queria que você guardasse 3 coisas. Primeiro, a história da Connie mostra que não é paranoia dizer que existe sim uma pressão institucional para silenciar definições feministas baseadas em sexo. Quando uma monografia dessas quase custa a expulsão da aluna, a gente não está mais em um debate aberto. Em segundo, a pergunta certa não é qual definição é mais fofinha ou mais inclusiva, mas sim qual definição é mais útil para o feminismo enquanto movimento que combate a opressão das mulheres. E em terceiro, esse debate não é coisa da Inglaterra.
Aqui também a gente está vendo leis, resoluções, plataformas e pareceres tentando trocar sexo por identidade de gênero como categoria jurídica. O que está acontecendo lá fora é um laboratório do que querem aplicar aqui dentro. No próximo vídeo da série eu vou entrar de cabeça na definição mulher é fêmea humana adulta. De onde que ela vem, por que ela é a base histórica do feminismo e por que defender essa definição não é andar de mãos dadas com a direita, e sim proteger a possibilidade de existir um feminismo materialista. Se você tem amigas feministas que estão confusas com esse tema, já manda esse vídeo para elas e acompanha a continuação. Tchau!